dia, galera! Tudo bom com vocês? Por aqui, tudo ótimo. Bem-vindos ao canal Dani Delanos e bem-vindos a mais uma história aqui do nosso quadro Mundo Gringo. Sim, gente, bem-vindos vocês. Bom, hoje é quinta-feira, Foi uma semana aí repleta de feriados no Brasil, né? Acho que hoje é dia 14? Acho que hoje é dia 14 de outubro. Quinta-feira. E tô gravando na véspera aqui desse vídeo ao ar pra vocês, que vai ao ar amanhã, na sexta-feira. Nossa, gente, desculpa se eu tiver com uma cara meio cansada essa semana. Eu tava até falando agora no Facebook. Essa semana foi bem assim, pauleira, né, na Amazon. Normalmente eu trabalho com mais 2 gerentes trabalham comigo. E essa semana 2 não puderam estar comigo. E eu tive que acabar fazendo o trabalho de nós 3, né, sozinha. E cara, às vezes a gente pensa que a gente não vai ser capaz até a gente fazer, né? Foi uma semana assim, exaustiva, mas assim, de grande aprendizado pra mim, sabe? Eu fiquei com 200 funcionários, né, responsabilidade de 200 funcionários. E é bem legal você ver assim... Você saber delegar as coisas, você saber que pode contar também com vários funcionários, saber que às vezes funcionários que você, às vezes não dá tempo, né, de você passar, conversar e tal, e aquelas pessoas verem que você tá atolada de trabalho e tentarem te ajudar de alguma forma. Dani, se você quiser eu faço essa área aqui, que eu sou bom nisso. E assim, ter a colaboração das pessoas, aquela coisa do trabalho em equipe, né? Eu sempre fui uma pessoa muito individualista, sabe? E desde que eu fui trabalhar na Amazon, eu vi como é importante a gente trabalhar em equipe mesmo. Esses dias eu até falei pro meu filho, eu falei, Bruninho, quando eu tinha trabalho de casa em escola, cara, eu sempre queria fazer sozinha meus trabalhos. Sei lá, não que eu não gostasse de ter amigos, mas eu sempre achava que eu funcionava melhor sozinha, sabe? Aquela cabeça para pensar tudo. Inclusive aqui no canal, né? Lógico, quando eu comecei era bem menor e eu achava assim que eu tinha que fazer tudo. E hoje eu aprendi a delegar assim tarefas, sabe? Saber que sim, gente, eu consigo fazer as coisas, mas eu preciso de pessoas para me ajudar. E isso a Amazon me ensinou muito, sabe? Que nem tudo vai ter que ser do jeito que eu tô programando, né? Que nem tudo vai sair como eu estou programando e que eu sim vou ter pessoas para me ajudar. Então eu queria passar essa lição assim para vocês hoje, né? Porque eu sei que tem muitas meninas aqui que também pensam como eu, que às vezes falam, ah, Dani, eu não gosto de contar com ninguém, eu gosto de fazer minhas coisas sozinha, eu gosto de fazer isso e tal. E é bem importante a gente saber que a gente pode contar com as pessoas, né? Não generalizar. Muita gente fala assim, ah, americano é frio, americano não sei o quê. Não, gente, olha, eu sou uma brasileira que hoje eu tô num cargo de chefia e eu tenho americanos que trabalham comigo e que não é porque eu sou brasileira que eles não me respeitam, né? Todo mundo me respeita, me ajuda. E mais uma vez, essa semana eu tirei a conclusão que as pessoas, elas te tratam como a gente trata elas, né? Eu sempre tratei todo mundo muito bem, mesmo na maior correria, mesmo no maior estresse. Quem já trabalhou, trabalha na Amazon sabe como é. É um estresse danado, são 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo na sua cabeça, 1 milhão de pessoas te chamando, 1 milhão de pessoas pedindo para você fazer as coisas, 1 milhão de funcionários esperando se posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer isso agora, posso... E são muitas decisões assim para tomar no dia e, sabe, poder ver eles ali, né, eles vendo meu esforço assim, eu sozinha e todo mundo tentando ajudar, foi exaustiva a minha semana, mas foi bem legal assim de saber que eu posso contar com as pessoas e que não é porque eu sou brasileira assim que não, as pessoas elas não vão te tratar mal por causa da sua nacionalidade ou porque o que você é, não. Elas vão te tratar do jeito que você trata elas. Então, né, se você trata bem, pode ter certeza, gente, que você vai ter pessoas no seu caminho que vão te ajudar e vão te tratar muito bem. Bom, mas vamos lá, a história de hoje, tá chegando agora, se inscreve, não esquece de comentar, deixar seu joinha, seu comentário. E, gente, a Alice de hoje tinha tudo pra dar errado, né? Afinal, ela foi deportada. Mas no final deu tudo certo. Vamos saber como é que foi isso.
Oi, Dani, tudo bom com você, querida? Bom, antes de tudo, quero dizer que sou super fã do seu canal. Adoro as histórias das Alices e confesso que quando já é domingo à noite, eu fico louca para chegar a segunda-feira para poder voltar a ouvir as histórias do canal. Dani, eu tenho 25 anos, eu sou casada. Esse é meu primeiro casamento no papel. Porém, eu já tive outros 2 relacionamentos sérios que não deram certo, que não chegaram aí para casamento. Um porque tomei um chute na bunda de um cara que eu amava muito, e o outro porque eu resolvi abandonar o carinha, pois ele bebia muito e descobri que ele também usava coisas erradas. Dani, perdi a minha mãe muito cedo, quando eu tinha 3 anos de idade. A minha mãe teve um AVC e ficou 2 dias internada na UTI. Acabou que ela teve outras complicações e faleceu. Eu tenho um irmão que é 2 anos mais velho que eu, porém tanto eu quanto ele não temos lembranças da nossa mãe. Dani, depois que minha mãe faleceu, a minha avó, mãe do meu pai, foi morar conosco, pois meu pai trabalhava como zelador de um prédio e ele trabalhava um dia sim, um dia não. E como eu e meu irmão éramos muito novos, a minha avó, que era viúva, foi morar com a gente. Bom, no período que a minha avó morou conosco, era tudo muito tranquilo. Eu não sei se por pena da gente, por termos perdido a nossa mãe cedo, a minha avó fazia tudo pela gente. Ela passeava conosco todos os finais de semana, ia nas reuniões das escolas, nas confraternizações e cuidava da gente da melhor forma possível. Não tinha um aniversário nosso sequer que vovó não fazia pelo menos um bolinho pra gente. Não era nada de luxo, mas sempre tinha um bolinho pra gente cantar parabéns. Sempre enfeitava a sala da nossa casa com balões, fazia docinhos, então isso nos ajudou muito a não sentir tanta falta assim da nossa mãe. E ainda mais que nós perdemos ela muito cedo, né? Bom, essas são as lembranças que eu tenho. Aliás, Dani, as lembranças que eu tenho da minha mãe são somente por fotos. Quando eu completei 9 anos de idade, meu pai levou a namorada dele para morar na nossa casa. Foi nessa época que nossos problemas começaram. Dani, eu vou chamar essa minha madrasta de Penha. Porém, quero deixar claro para as Alices que todos os nomes aqui são fictícios. Penha era uma mulher bastante arrogante e assim que ela começou a morar na nossa casa, ela começou a bater de frente com a minha avó. Ela criticava tudo que a minha avó fazia, principalmente o que dizia a respeito à nossa criação. Minha avó sempre bajulou bastante a gente. Sempre levava e buscava eu e meu irmão na escola, mesmo sendo a poucos metros da nossa casa. Sempre ficava vigiando a gente a brincar na rua com nossos amigos. E esse também era o momento que minha avó aproveitava para bater papo com as vizinhas. Porém, Dani, com menos de 6 meses que Penha foi morar na nossa casa, ela implicou com a minha avó e com a gente. E começou a reclamar com a minha avó, falava que a minha avó fazia as nossas vontades, que a minha avó levava a gente para brincar todos os dias e que a gente tinha que começar a ajudar na arrumação da casa. Isso foi deixando minha avó saturada. Porém, a gota d'água foi um dia que eu tinha levado 2 amigas para brincar lá em casa. Nesse dia, Penha estava na rua. Quando ela chegou, ela começou a gritar com a minha avó que ela não queria criança de fora na casa dela. Nossa, Dani, eu lembro dessa briga até hoje. Ela expulsou minhas duas amigas de lá. Minha avó então virou para ela e disse que aquela casa não era dela, e sim do meu pai. Foi então que ela virou para minha avó e falou que a casa era dela sim, pois ela já estava morando com meu pai e mesmo não sendo casada no papel, era ela quem mandava na casa. E que ela já estava de saco cheio da presença da minha avó ali, que além dela ter que aguentar 2 filhos do meu pai, ela tinha ainda que aguentar aquela velha insuportável, que se fosse para continuar desse jeito, ela iria largar meu pai. Bom, Dani, nesse dia meu pai chegou do serviço e minha madrasta já foi logo enchendo o ouvido dele,
falando que se fosse para continuar desse jeito, ela preferia ir embora. Foi então que minha avó se meteu na conversa e falou que quem iria embora era ela, que ela não queria atrapalhar o relacionamento dos dois. E quando eu vi a discussão deles, falei que se minha avó fosse embora, eu iria junto. Minha avó ainda ponderou que eu tinha que ficar com meu pai, mas eu bati o pé e falei que se minha avó não ficasse com a gente, eu também iria embora. Mesmo muito nova, Dani, eu já tinha muita personalidade. Dias depois dessa confusão, minha avó voltou para casa dela e eu fui junto. Meu pai ainda tentou me convencer a ficar, mas eu falei que sem a minha avó, eu não iria ficar. Foi então que meu pai concordou que eu morasse com a minha avó. Depois que comecei a morar na casa da minha avó com ela, as coisas foram voltando à normalidade. Com 17 anos, me apaixonei por um menino que estudava na mesma escola que eu. Começamos a namorar sério, perdi a minha virgindade com ele. Porém, depois de um ano que a gente estava juntos, eu descobri que ele estava tendo um relacionamento com uma outra menina. Quando eu questionei ele se isso era verdade, pois eu não tinha visto com os meus olhos e sim escutado da boca dos outros, ele confirmou que era verdade sim, que ele estava apaixonado por outra pessoa. E ainda teve a coragem de falar comigo que não me disse nada porque ele estava com pena de mim. Ai, gente, nessa hora eu fiquei muito revoltada e falei que eu não queria que ninguém tivesse pena de mim. Até porque eu não era nenhuma pobre coitada e ele não estava fazendo nenhum favor em namorar comigo. Muito pelo contrário, eu tinha as minhas virtudes e não precisava de ninguém ter pena de mim. Terminamos nosso relacionamento e sofri um bom tempo por conta do rompimento desse namoro. Dani, depois dessa época eu comecei a trabalhar como auxiliar administrativa em uma concessionária de veículos. Nesse período conheci Fred, ele trabalhava também na concessionária como vendedor. Fred era uma pessoa muito alta astral, super bem turmado e logo começamos a namorar. Depois de 3 meses que a gente estava juntos, eu comecei a morar com ele na casa dele. Porém, Fred tinha um grande problema, ele bebia muito e gostava muito de farra. Isso começou a me incomodar, pois ele saía para beber com os amigos. Gente, Fred tinha um problema grande mesmo, né, amiga? Porque esse negócio de beber, se a pessoa, eu não sei, eu não consigo ver um relacionamento que tenha bebida no meio que dê certo, sabe? Porque eu ia falar assim, só se a pessoa for daquelas pessoas que bebe e fica alegre, mas, não sei, não sei. Bom, vamos lá. Então ele saía para beber com os amigos, né, de colegas de trabalho. Mas ela disse que ele era uma pessoa boa, ele sempre batia as metas de venda, sempre estava entre os melhores vendedores. Mas o dinheiro de Fred não dava para nada, né? Ele gastava tudo na farra. E ela disse que isso começou a atrapalhar bastante a relação. Mesmo ele bebendo muito, ele sempre me tratou muito bem. Porém, Dani, depois de um tempo que eu estava com o Fred, eu descobri que o problema de Fred não era só bebida, ele também era usuário de drogas. Quando eu descobri, eu conversei com ele e falei que eu não queria alguém assim na minha vida. Falei com ele que eu gostava muito dele, mas que se fosse para ele continuar nessa vida, eu não iria mais continuar com ele. Nessa hora, Fred jurou de pé junto que ia largar as drogas e que aquilo estava sim atrapalhando a vida dele, que ele iria procurar um bom tratamento. Só que infelizmente, Dani, ele disse isso só da boca para fora. Semanas depois, ele começou a farrear novamente e eu tomei a decisão de sair da casa dele. Foi então que resolvi voltar para a casa da minha avó, mas já com a ideia fixa na cabeça de ir embora do Brasil, pois eu tinha uma amiga da escola que tinha ido para Portugal. Ela estava muito feliz e vivia insistindo para que eu fosse. Bom, conversei com a minha avó, ela me apoiou, falou que eu tinha que ir atrás dos meus sonhos, pois eu ainda era muito nova e merecia ser feliz. Resolvi então tentar um acordo com os donos da concessionária para que eles me mandassem embora. Porém, eles foram irredutíveis e não aceitaram nenhum acordo. Mas mesmo assim, resolvi pedir demissão. Como não houve acordo, Dani, eu não recebi muito dinheiro da minha rescisão, pois eu não consegui sacar meu FGTS. Gente, no Brasil, pra vocês terem uma ideia, eu tive
tantos empregos porqueira na minha vida que eu nunca tive esse negócio de acordo, FGTS. Sério, cara, eu fico pensando, meu Deus, como eu só arrumava tranqueira de trabalho no Brasil. Acho que o único emprego bom que eu tive foi quando eu trabalhei com o Celso, que ele tinha lojas de celulares, tinha uma empresa de importação e exportação, aí eu, né, fui ajudar ele a gerenciar tudo, e foi assim, o melhor emprego que eu tive, porque o resto, pelo amor de Deus. Bom, Dani, com pouco dinheiro que eu recebi da minha rescisão, comprei minha passagem, fiz uma reserva de hotel. Minha amiga falou que eu poderia ir tranquila, que ela seguraria as pontas até eu arrumar um emprego. Com o dinheiro que sobrou, consegui comprar 300 euros. E em meados de 2017, embarquei para Portugal. Quando fui passar na imigração, a polícia começou a me fazer uma série de perguntas. Logo me mandaram para uma salinha e me mandaram aguardar quase 1 hora. Depois chegou 2 agentes da imigração, começaram a me sabatinar, perguntando um monte de coisas. Inclusive pediram para ver quanto eu estava levando em dinheiro. Nessa hora mostrei 300 euros. Foi então que perguntaram se eu tinha cartão de crédito internacional. Como eu não tinha, eu respondi que não. Nessa hora um dos agentes falou que naquele momento eu não poderia entrar no país deles, pois eu não tinha recursos suficientes para fazer turismo, e falaram que eles iriam preparar os trâmites para que eu voltasse para o Brasil. Nessa hora, gente, eu comecei a chorar. Eu pedi para eles me deixarem entrar, mas eles falaram que eu não tinha quantidade suficiente de dinheiro para me manter no país. Tentei argumentar, mas eles foram irredutíveis, totalmente frios. E mais algumas horas, ficou mais algumas horas, e depois à noite colocaram ela num voo de volta para o Brasil. Gente, em todos os países que você vai, se você não tem passaporte europeu, se você não tem green card aqui nos Estados Unidos, passaporte americano, você tem que provar que você pode se sustentar nesse país. Ah, Dani, mas todo mundo... Não, gente, a imigração... eu, por exemplo, quando eu vinha a turismo aqui nos Estados Unidos, sempre me perguntavam, o que você vai fazer? Quantos dias você vai ficar? Aonde você vai ficar? Né? Então, assim, eu nunca tive problemas. Mas, se por acaso eles te fazem uma pergunta, né, ou sentem que você está mentindo, ou que você não está muito certo daquilo que você está respondendo, sim, gente, eles podem te colocar numa sala, eles podem te sabatinar de perguntas. A primeira vez que eu fui para Londres, eu fiquei quase, acho que 6 horas na imigração. A primeira vez. Lá quando eu casei com aquele indivíduo, eu não tinha passaporte europeu ainda, né? Eu já poderia ter por causa do meu pai, mas eu não tinha ido atrás. Então, assim, eu fui com passaporte brasileiro. E eu também estava sem dinheiro. Então, me fizeram muitas perguntas, mas me deixaram entrar. Então, assim, essa coisa de imigração varia muito. Qual agente que vai pegar, quais perguntas que vão te fazer, o jeito que você vai responder. Então, é uma coisa meio uma incógnita, né? Não dá muito pra ter um... Como é que se fala? Nossa, igual eu vejo às vezes o pessoal pergunta assim, qual é o melhor aeroporto da Inglaterra que a imigração é mais fácil? Não existe imigração mais fácil, gente. Existe talvez o dia que o cara tá lá, de repente tá de saco cheio e passa todo mundo. E tem dia que você vai pegar um cara, que é aquele cara que a gente chama, sabe, aquela pessoa pique, tipo, ele vai precisar pegar nos detalhes que você contar pra ele. E pode ser que se você realmente, né, não tiver dinheiro, se você realmente está tentando uma mudança de vida, que se você não está mesmo indo a turismo, pode ser que eles vão, né, peraí, tá errado isso, não, ela tá mentindo. E aí começam a te sabatinar de perguntas, sabe? E é triste isso. Eu morava com a minha amiga, né, com a Darlene, em Londres, e uma vez a filha dela foi visitar. Gente, e a filha dela foi visitar mesmo, porque a Dani na época fazia faculdade de arquitetura no Brasil. Então, assim, a Dani não tinha nenhuma intenção de morar na Inglaterra. Ela iria passar férias com a mãe.
e infelizmente por alguma coisa que aconteceu, que até hoje a gente não conseguiu raciocinar bem o que foi, eles mandaram a Dani de volta para o Brasil. Imagina, a mãe lá esperando, toda ansiosa, já tinha tempo que não via, e acabaram mandando a Dani de volta para o Brasil. Essa época eu morava com ela, nossa, a gente ficou muito chateada, porque, né, Darlene preparou tudo, imagina, minha filha tá vindo e tal. E a menina realmente ia passar férias, então a imigração também erra, né? Porque ela não ia morar em Londres, ela ia passar férias em Londres. Tanto que hoje ela é arquiteta e tal, mas na época ela estudava, então foi uma decepção. Então acontece, né, gente? São coisas que infelizmente acontecem. Bom, Dani, quando eu entrei no avião para retornar ao Brasil, eu estava arrasada, me sentindo a pior pessoa do mundo. E eu não conseguia parar de chorar. Logo que o avião decolou, o passageiro desse voo que estava do meu lado começou a puxar conversa comigo. Bom, e eu comecei a conversar com ele. Mas, gente, eu disse que eu não seria uma boa pessoa para conversar naquele momento, pois eu estava arrasado, e contei para ele o que tinha acontecido comigo. Foi então que Pedro se identificou, disse que era português e que não achava justo o que eles tinham feito. Ele foi tão acolhedor na conversa que eu comecei a contar a minha história de vida para ele. Falei que tinha juntado minhas economias, pedido demissão do meu emprego, que eu só queria uma condição de vida melhor para mim. Gente, imagina, você pede demissão do trabalho, você junta tudo, você vai com todos os seus sonhos, se despede de todo mundo, chega no aeroporto e é deportado. É uma decepção grande, né, gente? Assim, vamos falar sério, né? Não é uma coisa fácil de engolir. Mesmo a gente sabendo que, ok, você tá indo, tá errado, né? Mas todo mundo vai, né? Mas você tá indo pra ficar, não sei o quê. Você nunca espera que essa seja o final da sua história, né? Pedro se mostrou ser uma pessoa tão boa que eu falei a verdade pra ele. Falei que eu estava indo pra lá pra morar com uma amiga, que eu estava em busca de uma vida melhor pra mim. Na hora, Pedro me questionou se essa minha amiga não poderia ter me ajudado a entrar no país. Eu falei a verdade, disse que a condição dela ainda não permitia, então a amiga também devia estar sem documentos lá, né? E não teve, então, como ela me mandar uma carta convite. E esse negócio de carta convite, um dia vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo sobre imigração. É outra coisa também que tem dois lados, tá, gente? Tem um lado que talvez, ok, uma carta convite, mas tem um lado que pode até atrapalhar a vida da pessoa, tá? Então vamos lá. Então a amiga dela não podia mandar essa carta convite porque a amiga dela também devia estar já uma situação irregular em Portugal, né? Foi então que ele falou que iria se prontificar a me ajudar a voltar para Portugal. Falei que seria impossível voltar rápido lá, pois eu sequer tinha dinheiro para comprar uma outra passagem. Ele falou que esse seria o menor dos problemas. Foi então que ele disse que tinha uma pequena empresa de transporte de hortaliças e que assim que ele voltasse para Portugal, ele iria conversar com um advogado dele. Imagina, você dentro do avião, chorando, alguém te fala isso, né? Para ver o que poderia ser feito. Então eu confesso que na hora, eu achei que ele estava falando aquilo da boca para fora, né? Só para me acalmar. Porém, a gente passou 11 horas de voo conversando. E ele sempre bastante respeitoso. Isso começou a me passar uma esperança de que, quem sabe, esse homem estava falando a verdade. Trocamos telefone, ele falou que estava indo para o Rio de Janeiro a passeio e que voltaria para Portugal em 10 dias. Me contou um pouco da vida dele, disse que era divorciado de uma brasileira, que amava o Brasil e que sempre que era possível ele vinha ao Brasil passear. Quando desembarcamos, nos despedimos e voltei para a casa da minha avó arrasada. Porém, eu estava com um pouco de esperança de que aquele homem realmente poderia me ajudar. Bom, 2 dias depois ele me ligou e perguntou se eu não aceitava passar os dias com ele no Rio de Janeiro. Falou que tinha me achado uma pessoa muito autêntica e verdadeira e que eu seria uma excelente companhia para ele. Falei que eu não tinha dinheiro sequer para ir em Santos. Eu estava em São Paulo. Quanto mais ir para o Rio de Janeiro. Ele falou que era um convite e que seria tudo por conta dele. Mandou eu passar meus dados, que ele iria emitir uma passagem para mim no cartão dele
e que era para eu ficar despreocupada, que ele iria fazer uma reserva no mesmo hotel do que o dele, porém em quartos separados. Sendo assim, falei que seria um prazer reencontrá-lo. Quando contei para minha avó que queria encontrar ele no Rio, minha avó foi contrária. Falou que era perigoso, que eu mal conhecia ele e como que eu ia fazer uma viagem com um homem desse. Falei que ele parecia ser uma pessoa do bem e que de qualquer forma, caso ele me tratasse mal, eu venderia um pouco dos euros que eu tinha. Gente, era o único dinheiro que eu tinha, ela disse. E eu pegava um ônibus e voltava para São Paulo. No outro dia, embarquei em Congonhas para Santos Dumont. Quando cheguei, esse homem já estava me aguardando no aeroporto com um buquê de flores e comecei a enxergar ele com outros olhos. Fomos para o motel, gente, calma. Fomos para o hotel. Eu tô sem óculos, vocês estão vendo, né? E como ele tinha combinado, ele tinha sim alugado 2 quartos. Bom, aí ela disse, gente, não era nenhum Copacabana Palace não, tá? Mas era um bom hotel em Copacabana. No mesmo dia fomos ao Pão de Açúcar, fomos jantar, começamos a ficar mais próximos. No outro dia ele comprou um pacote e fomos para Búzios. Ficamos lá 2 dias e lá mesmo começamos a namorar e a dormir no mesmo quarto. Voltamos para o Rio de Janeiro, fizemos inúmeros passeios maravilhosos, porém chegou o dia dele voltar. Voltamos no mesmo voo para São Paulo. O voo dele ia sair de Guarulhos. Ficamos juntos até a hora dele entrar na sala de embarque. Fui para casa super feliz, mas ao mesmo tempo com medo de me decepcionar. Porém, esse medo passou logo. Logo depois, ele ligou, assim que ele desembarcou em Lisboa, e falou que já tinha até pedido para o advogado olhar minha situação e que ele queria que eu voltasse para Portugal o quanto antes. Dani, em menos de uma semana, o advogado dele passou todas as orientações e 30 dias depois eu embarcava. Eu tô arrepiada. Eu tô arrepiada, gente. E 30 dias depois eu embarquei. Não, isso não pode ser coincidência. Cara, como é que você conhece alguém? Bom, eu tenho uma história de dentro do avião que um dia eu conto a vocês. Calma que minha vida é muita história. Mas eu tenho história de dentro de um avião também, tá? E que o negócio rolou muito. Bom, então vamos lá. Então, tô chocada. 30 dias depois embarquei de volta para Lisboa. Dessa vez fazendo imigração em Paris. Ele me enviou 1.500 euros para que eu não tivesse nenhum tipo de problema na minha entrada. Dani, depois de tudo que aconteceu de ruim na minha vida, na minha ida para Portugal, hoje eu me encontro morando aqui. Há 3 anos e meio estamos casados e eu e Pedro somos muito felizes. Dani, eu nunca imaginei que pudesse existir nesse mundo. Gente, eu tô chocada. Eu não consigo nem ler. Nesse mundo, uma pessoa tão boa quanto Pedro. Ele é uma pessoa que tem uma situação financeira equilibrada, não tem vícios. Para mim, esse homem é um exemplo de pessoa. Desde a nossa primeira conversa até hoje, ele sempre me tratou com respeito, sempre cumpriu com tudo que combinou. Hoje eu trabalho na empresa dele, já conheci alguns países com ele aqui na Europa e estamos com planos de ter um baby no ano que vem. Dani, eu nunca imaginei que eu seria tão feliz, principalmente depois do episódio de ter a minha entrada negada. Mas eu estou cada vez mais certa que Deus tem um destino traçado para cada um de nós. E se eu pudesse deixar um conselho para as Alices que nesse momento estão passando por algum problema na sua vida, é para elas acreditarem que as coisas vão melhorar. Que mesmo quando a gente está passando nos piores momentos, que todas as portas se fecham para nós, Deus está olhando para cada uma de nós e no momento certo essa porta vai abrir. Dani, outro sonho que quero realizar é trazer minha avó e meu pai aqui, para conhecer esse país que eu aprendi a amar. Ah, só para concluir, lembra da madrasta que expulsou minha avó de casa? Ela deu um chute na bunda do meu pai, pegou as coisas dela e sumiu no mundo. Hoje meu pai tem uma nova namorada e vovó voltou a morar com ele. Meu irmão se casou, se formou em engenharia da computação e já me deu um sobrinho lindo. Pena que eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo. E Dani, se você vier a Portugal, me liga. Meu marido segue o canal do Marcos também. Vai ser um prazer conhecer vocês. Aí segue aqui meu número de WhatsApp.
Beijos. Caraca! Gente, eu tô chocada. Tô chocada. Não, gente, Deus sempre tem, sim. Olha, não tem como falar assim, explicar, né, os planos de Deus na nossa vida. Imagina, cara, a mulher foi deportada, ela entrou no avião, conhece o homem, 30 dias depois ela tá em Portugal. Cara, e casada agora com esse homem, trabalhando com esse... Não, me fale aqui, o que você achou dessa história, meninas? Gente, é aquela coisa mesmo, é o que ela falou, sabe? Nos momentos mais difíceis da nossa vida, eu sei que tem momento na nossa vida, gente, que é tão difícil que a gente não consegue nem pensar no momento bom, né? Eu já passei por isso também, de ter aquele momento assim, de eu falar assim, meu Deus, não vai acontecer. Gente, eu tenho uma história, eu nem queria contar essa história agora, mas eu já conheci o cara uma vez dentro de um avião. Eu estava na época com a minha... Eu não gosto de contar essas coisas, cara, porque assim... A minha mãe não era normal, cara. Quando eu começo a pensar nessas coisas, eu penso que a minha mãe não era normal. Sério. Não tem condições isso. Mais uma vez eu estava com a minha mãe dentro do avião. Ai, depois eu conto esses detalhes. Mas eu conheci uma pessoa também. E engraçado, ele ia para um lugar, esse avião fazia escala, depois eu vou contar essa história com detalhes, tá? Mas esse avião fazia escala no lugar e esse cara, ele ia para um outro lugar. E ali ele decidiu ficar nesse lugar comigo, com a minha mãe, para curtir ali o tempo que a gente ia curtir. E ele ficou, sabe? Então acho que ele ficou uma semana, né, com a gente ficou num hotel, ele se hospedou no mesmo hotel e depois ele foi pro outro lugar que ele ia e eu acabei indo com ele, minha mãe voltou e eu fui, gente, olha como minha mãe era louca, cara, eu tô pensando, eu tinha o que nessa época, deixa eu ver quantos anos eu tinha, 20, sei lá, acho que eu tinha 20 anos, gente. Olha que mãe louca que eu tinha. Tipo, hoje pensando... Minha mãe nem conhecia o cara. Tudo bem que o cara também era de Vitória, tá? Era uma viagem internacional que a gente fez. Esse cara também era de Vitória. Mas tipo assim, que loucura, né? Não, mas eu acabei viajando lá com ele. E depois eu voltei, vim embora. Ai, meu Deus. Mas E eu conheci um rapaz uma vez também indo de ônibus pro Rio de Janeiro. E esse menino também, eu peguei um ônibus de Vitória Rio, eu sentei do lado dele. Ele era um gato, esse cara. Bonito mesmo, sabe? E eu lembro que a gente foi pro Rio de Janeiro, a gente trocou o telefone. Aí depois, quando a gente chegou em Vitória, a gente deu uma paquerada, assim, de ficar... nunca tivemos nada sério com esse cara aí do avião, foi uma coisa mais séria, assim, a gente ficou uns meses juntos. Mas esse outro do ônibus, a gente chegou a se encontrar várias vezes, até porque Vitória também não é tão grande, então algumas baladas a gente se encontrava. Então eu acredito, né, que pode acontecer, né, gente, você conhecer a pessoa dentro do avião, dentro do ônibus, de qualquer lugar. Aliás, a gente não está livre de nada, né? Vocês lembram o arquiteto que eu falei pra vocês que eu namorei em Londres, que era mais velho que eu, que me ajudou muito financeiramente, né? Sempre contei isso pra vocês. A gente ficou junto por 3 anos. Eu também conheci ele dentro do avião, sério. Eu voltando da Irlanda, o avião começou a dar uma sacolejada e eu lembro que eu agarrei assim na cadeira e ele tava na cadeira de trás e ele agarrou na minha mão. Ele falou, aí... Achei aquilo até estranho, porque, gente, esse cara era inglês. E inglês, assim, ainda mais um cara mais velho, mais formal, do jeito que ele era. Ele fala que até hoje ele falava, né? Que até aquela hora ele não sabia como ele teve coragem de fazer aquilo. Tava ele e o sócio dele. E você viu? E quando eu fui pegar as malas, foi quando ele veio conversar comigo e pediu meu telefone, me deu o cartão dele e tal. No outro dia me ligou e a gente me levou para almoçar num restaurante chiquérrimo em Londres. Na época tinha um Abracadabra, era um restaurante maravilhoso, todo temático assim, uma coisa bem diferente.
E dali eu comecei a namorar com ele. Então, assim, eu tenho histórias de namoro em avião, gente. Alice, você não foi a única, amiga. E olha que se eu puxar na memória é capaz de eu lembrar mais. Não, brincando, acho que foi só essa. Acho eu. E, gente, vocês tiveram alguma história assim de conhecer a pessoa dentro do avião? Mas igual de Alice, cara, de casar, né? Ir pro cara. Gente, a mulher tinha acabado de ser deportada. Voltou, né? Triste, poxa, né? Deu tudo errado. Não, amiga, o seu foi um errado que deu certo. Cara, sabe aquele ditado que tem? Até quando é pra dar errado, dá certo. Tem umas coisas na vida que é assim, né? Tem pessoas na vida também, eu já vi um ditado assim, até quem é pra atrapalhar acaba ajudando. Já aconteceu isso muito na minha vida também. Pessoas assim que quiseram me atrapalhar, pessoas que por maldade mesmo, sabe, querem te atrapalhar de alguma forma e elas acabarem te ajudando, né? Então, assim, eu confio muito nisso. Eu confio muito que quando a gente acredita, sabe, em Deus, quando a gente acredita que as coisas boas chegam pra gente. Hoje, eu já fui muito de me desesperar em momentos assim. Claro que dá, né, gente? A gente é humano, né, gente? Então, assim, tem momentos da nossa vida. Peraí, deixa eu mudar meu raciocínio. Tem momentos da nossa vida que a gente se desespera sim. Eu não vou falar pra vocês, nossa, tudo passa por mim, eu estou lá plena. Não, mentira. Tem situações, lógico, que a gente fica preocupado. Mas, hoje em dia, eu não passo nada perto do que era antigamente, sabe? Antigamente, algo acontecia e me desestabilizava total, né? Hoje, uma coisa pra me desestabilizar tem que ser muito grande. Porque eu sou tão... A Sabrina até falou isso, acho que no último vídeo, né, que vocês viram. Eu sou uma pessoa, cara, que eu tenho uma positividade na minha vida tão grande. Eu acredito tanto que as coisas pra mim vão dar certo. Porque eu acredito tanto assim... Eu sou uma pessoa boa pros outros, sabe? E eu não tô brincando. Pode ter gente aí que vai falar... Mas essas pessoas mesmo que vão falar são pessoas que talvez nunca me viram, pessoas aqui da internet que não gostam de mim por algum motivo e pessoas que eu nunca fiz nada pra elas, mas por algum motivo elas não gostam de mim, né? Então assim, eu me acho uma pessoa tão boa que eu penso assim, pra pessoas boas, coisas boas acontecem. Eu não invejo nada de ninguém, eu não fico de olho em nada de ninguém, eu corro lá, eu batalho, eu acordo de madrugada para trabalhar, trabalho pra caramba, subindo na minha empresa, graças a Deus, na empresa que eu trabalho, subindo muito, e cada carro que eu subo, claro que eu ganho mais, né? Mas isso é fruto do meu suor, fruto de muito trabalho, de muita dedicação, sabe? Eu vou lá e faço. Então, eu não fico de olho nas coisas dos outros. Vocês não vão me ver aqui ficar de mimimi, de falando mal de outras pessoas, de outros canais. Pelo contrário, se eu tiver algo para falar de bom, eu vou falar. Se eu não tiver nada para falar de bom, vocês podem ter certeza que vocês não vão nem ouvir o nome dessa pessoa na minha boca mais. Então, assim, eu acredito tanto nisso que coisas boas sempre acontecem para mim. Quando eu menos espero... Situações da minha vida que eu já tive, gente, sério, situações assim, bravas quando eu morava em Londres, situações de eu ficar desesperada, situações financeiras, é incrível, o dinheiro aparece, alguém aparece para me ajudar, Deus põe alguém no meu caminho, então assim, pra mim, as coisas sempre acontecem nesse nível, sabe? Não é porque eu sou não, é porque eu acho que eu sou uma pessoa boa. Então eu sempre acredito que coisas boas também vão acontecer pra mim. Vocês entendem? Então assim, eu tento sempre... se eu não puder ajudar, eu também não vou atrapalhar. Vocês entendem? Eu não sou aquela pessoa assim... eu vou ali, vou começar a falar mal daquela pessoa. Não tenho inveja de outras pessoas... Cresço aí devagar, mas cresço sempre. É por aí, sabe? Então, eu acho que a partir do momento que a gente consegue chegar nesse nível, coisas assim acontecem na nossa vida, sabe? Coisas boas acontecem. E eu não tô falando também que as pessoas que passam coisas ruins é porque você é ruim, não, tá, amiga? Pelo amor de Deus. Porque eu também já passei muita coisa ruim na minha vida. Mas eu acho que quando a gente começa a mudar o nosso pensamento, a nossa energia, vocês vão ver que esse tipo de coisa boa
acontece na nossa vida, tá bom? Deixa o seu comentário, gente. Eu quero saber, vocês já conheceram alguém dentro do avião, dentro de um ônibus, ou numa situação muito inesperada? Conta aí sua história aqui embaixo nos comentários, que eu e as meninas e os meninos também, porque, nossa, os meninos com pé da vida falando, Dani, você só fala das meninas. Não, os meninos também estão aqui. Beijo no coração e até o próximo. Tchau, gente.